Muita gente vai se beneficiar e muitas ações podem aproveitar essa prorrogação. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje a gente vai falar de uma declaração do nosso ministro da Economia sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Tá praticamente aí confirmado que teremos a extensão do auxílio emergencial para mais 2 meses, talvez 3 e talvez mais tempo do que isso. E agora, com esse novo cenário de auxílio emergencial prorrogado e mais imunização em massa que está acontecendo, será que teremos um novo cenário daqui para frente? Será que teremos uma inflação muito grande? Quais os melhores investimentos? Quais os setores e ações que mais podem se beneficiar desse movimento? A gente vai conferir tudo isso agora. Claro, se assim como a gente, você está de olho nos melhores investimentos, nos melhores ativos para multiplicar o seu capital, já se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro e segue a gente aqui no Instagram também, que a gente tem muito conteúdo. Durante uma entrevista nessa semana, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, vocês devem ter acompanhado aí, falou sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Ele disse que reconhece a situação que muitos brasileiros estão passando hoje e que a gente ainda não tem um cenário de imunização tão forte quanto a gente poderia ter. E como o auxílio emergencial atual termina em julho, ele já deu declaração de que pelo menos ali mais 2 meses o auxílio emergencial já deve ser prorrogado, deve ser confirmado, pagamento de mais 2 parcelas pelo menos em agosto e setembro. E dependendo do cenário que a gente tiver lá em setembro, existe a possibilidade de também fazer um pagamento em outubro e eventualmente criar mais parcelas, prorrogando ainda mais o pagamento. Inclusive, já manda esse vídeo para quem você conhece que recebe auxílio emergencial, porque essa acaba sendo uma notícia muito positiva para muitos brasileiros. Nessa conferência do Bradesco BBI em Londres, o Paulo Guedes disse que todos os governadores estão dizendo que toda a população adulta deverá ser vacinada no final de setembro. Se isso não acontecer, a gente estende mais o auxílio emergencial. Nós estamos estendendo para agosto e setembro. Se for necessário, estenderemos mais. Fecha aspas. Então, com essa declaração, a gente entende já que o auxílio emergencial de agosto e setembro já está praticamente certo, devem faltar algumas assinaturas ali, mas provavelmente vai ser anunciado de forma oficial aí, talvez até a próxima semana ou até o final do mês de junho. E com isso confirmado, para nós investidores, quais os setores mais podem se beneficiar com o cenário que a gente tem agora único desde que começou toda essa crise. A gente tem uma boa parte de uma população adulta já imunizada e a gente tem uma boa parte da população adulta recebendo auxílio emergencial. Com isso, a gente tem, além das ações de varejo, que já são de praxe aqui, que quando há algum tipo de auxílio pago pelo governo, elas sempre se beneficiam, afinal o varejo fica aquecido, as vendas crescem ainda mais. No ano passado, mesmo com as lojas fechadas, o nosso e-commerce bateu recordes, então ações de Via Varejo, Magazine Luiza e lojas americanas já podem se beneficiar. Inclusive falamos de varejo nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, com detalhes, com preço-alvo, uma análise completa sobre o setor de varejo e suas ações. Agora a gente tem alguns outros investimentos aí que também podem chamar a atenção. Algumas ações que já subiram bastante nesses últimos dias, nessas últimas semanas, mas que podem continuar esse movimento com essa prorrogação, podem ser o de companhias aéreas e de turismo. Isso porque mais dinheiro entrando na economia, mais dinheiro rodando e uma parte da população imunizada, a gente tem uma demanda reprimida muito forte por turismo, por passeios, por eventos e por lazer em geral. Que isso inclusive foi observado na Europa e nos Estados Unidos. A gente teve uma demanda reprimida muito grande, inclusive maior do que a gente esperava. Por isso, algumas companhias aéreas como Gol, Azul, algumas companhias de viagem como CVC e algumas outras companhias de lazer como Show, como BR Malls, Iguatemi, essas todas podem se beneficiar nesse momento em que a gente tem uma imunização já chegando a patamares interessantes, uma economia de maneira geral aberta, todo o varejo aberto e mais dinheiro sendo injetado na economia. Agora, com mais dinheiro sendo injetado na economia e mais gente comprando mais itens, o que vai acontecer daqui para frente? Provavelmente teremos uma inflação que deve subir ainda mais, provavelmente acima do que os economistas já preveem. Afinal, toda vez que sai um relatório Focus novo, a gente tem pequenas revisões ali na nossa inflação e toda vez subindo. Inclusive também as previsões de taxa Selic para o final do ano subindo. Com isso, alguns investimentos podem ser mais interessantes, inclusive para parte da sua carteira que fica em renda fixa. Ou se você tem ou está olhando para alguns investimentos um pouco mais conservadores, com esse cenário de alta de inflação, o nosso índice oficial de inflação aqui é o IPCA e por isso alguns títulos atrelados ao IPCA aí
podem ser uma grande opção também para investidores mais conservadores ou para a parte mais conservadora da sua carteira. Afinal, pegar alguns títulos pré-fixados agora podem ser uma má ideia se forem para um longo prazo, para 2, 3, 5, 10 anos. Afinal, a gente deve ver uma taxa de juros subindo durante esse ano e o ano que vem, porque a gente tem a Europa imprimindo dinheiro, os Estados Unidos imprimindo dinheiro, o Brasil colocando mais dinheiro na economia através do auxílio emergencial que está sendo prorrogado. Então, com mais dinheiro na economia, a gente deve ter uma inflação disparando e, consequentemente, taxa de juros também subindo aí para os próximos meses. E com isso se consolidando alguns investimentos de renda fixa como CRI, CRA, algumas debêntures e até o Tesouro IPCA podem ser uma boa opção nesse momento para investimentos de renda fixa. Agora, para se aproveitar tanto do momento da economia quanto desse aumento da inflação, um bom investimento na nossa bolsa de valores pode ser novamente as ações de bancos. E isso porque, com mais dinheiro também sendo colocado na economia, menos calotes, menos inadimplência os bancos acabam enfrentando. E a gente viu que no ano passado eles colocaram bastante provisão aí, prevendo uma inadimplência grande, né, um grande tombo na economia. E vendo esses números de PIB que o Brasil está apresentando, a retomada da economia e mais dinheiro sendo colocado pelo governo na economia, podemos ter cada vez menos inadimplência para os bancos, além do que subindo a taxa de juros, já falamos algumas vezes aqui no canal, que acaba sendo um potencializador do lucro, da lucratividade dos bancos. Isso porque à medida que a taxa básica de juros sobe, os bancos sobem mais ainda a taxa de cartão de crédito, a taxa de empréstimos, a taxa de financiamento, e por isso o spread bancário, que é a diferença entre o quanto ele paga para captar o dinheiro e o quanto pagam para ele pelo dinheiro emprestado, pelo dinheiro de financiamentos, empréstimos, cheque especial, etc., acaba aumentando. E com o spread aumentando, o percentual de lucro bruto e de lucro líquido do banco também acaba aumentando. Por isso é um setor que a gente olha bastante agora. Na verdade, tem vários setores que a gente está de olho na nossa bolsa de valores com esse cenário. Inclusive, a gente já fez aqui no canal 2 vídeos, um sobre os setores mais beneficiados com a alta da Selic e outro sobre os setores mais afetados negativamente sob a taxa Selic. Então, se você não viu, depois confere lá, porque devemos ter cada vez mais forte um cenário de inflação subindo e, consequentemente, aí de taxa de juros, de taxa Selic subindo também na nossa economia. E falando em bancos, olhando para alguns indicadores, a gente gosta muito ali de ações de Banco do Brasil, de Bradesco e de Itaú, talvez através das ações de Itaúsa, inclusive, que é a holding de Itaú. E você, de todos esses setores, de todas essas ações que a gente falou aqui, quais você mais acredita para esse ano de 2021? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, o que você acha de ações de turismo, eventos e aéreas nesse cenário que a gente falou aqui, de imunização e mais dinheiro na economia? Você concorda com o que a gente falou? Deixa aqui sua opinião, sua análise. Claro, muito obrigado por ser inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro, afinal a gente tem vídeo todos os dias sobre todo o mercado financeiro, sobre ações, sobre outros investimentos. Obrigado por ter deixado o seu like, porque isso ajuda muito a gente aqui. Amanhã temos mais vídeos no canal, então fica ligado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, fiquem com Deus. A gente se vê amanhã, então até a próxima, valeu, falou.